Olá, gente, bom dia. A paz do Senhor, de Jesus Cristo para todos e vocês. Seja bem-vindo aqui no meu canal. Eu me chamo Irmã Neide, para quem não me conhece. Amém? Deixe seu joinha, que é muito importante para o YouTube compartilhar essa palavra, né? E se inscreva no meu canal para quando eu colocar um conteúdo e vai chegar automaticamente aí no celular, tá bem? Vamos meditar hoje na palavra lá de Mateus, capítulo 6. A gente estamos meditando no devocional, né, com o tema Temos um Pai, é o tema do meu devocional, e vamos meditar hoje nesta palavra, no capítulo de Mateus, capítulo 6, versículos 5 e o 13. Amém? Vamos meditar nesta palavra. Vamos ver o que é que o nosso Pai Celestial tem para nós hoje. E quero falar para vocês aqui de um personagem, né, que ele perdeu seus pais. Então, só que eu vou me simbolizar como ele. Por quê? Porque eu me baseio também nesta palavra que eu vou falar hoje para você, que eu perdi meus pais, não tenho mais pai, não tenho mais mãe, mas tenho um Pai Celestial que cuida de mim desde o dia que eu fiquei órfã de pai e mãe. Amém, meus queridos? Vamos meditar nesta palavra em nome de Jesus. Vamos ver o que é que Deus tem para falar para mim e você neste dia. Em nome de Jesus Cristo. E seja bem-vindo você que é novo aqui no meu canal. Sinta-se abraçada por mim. E que Deus abençoe você e continue conosco, em nome de Jesus. Capítulo 6 de Mateus. Capítulo 6. Lá do capítulo de Mateus. Continuação do Sermão da Montanha. Oh, glória! Amém, meus queridos? Capítulo 5 de Mateus 6 e versículo 5. Vamos ver. Quando orare, não seja como hipócritas, pois se compraze em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Quando Deus está falando aqui, Jesus, ele está falando para os fariseus que orava para que todos aqueles vissem que eles eram santos. Tá entendendo? Que eles oravam para o povo ver que eles eram mais santos do que o povo religioso. Jesus está falando aqui para aqueles fariseus, antigamente. Então, Jesus ele está dizendo que a gente não seja como estas pessoas. Amém, meus queridos? O que é que Deus vai dizer? Mas tu, quando orar, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora teu pai que vê o que está oculto, e o teu pai que vê o que está oculto, e te recompensará. Ao que é que Jesus está dizendo? Quando eu e você orar, vamos para o nosso quarto, e ali a gente vai ter um diálogo com Deus. Ou seja, não precisa ninguém saber a sua intimidade com Deus, entendeu? Quando você orar, entra para teu quarto, fecha a tua porta e fala com o Pai, porque o Pai Celestial, ele sabe o que é que você vai dizer antes mesmo de você falar. E ele sabe o que é que tem dentro do seu coração, entendeu? É isso que a palavra vai dizer. Amém, meus queridos? Aí no 7, orando, não useis de vã repetição, como os gentios que pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Ele está dizendo assim, não precisa repetir as palavras, porque Deus ele não recebe palavra repetitiva, entendeu?
O Pai Celestial, amado, ele escuta você falando como eu estou falando com você, tá entendendo? Jesus, ele não gosta de oração repetida, entendeu? Repetir, não sei quantas vezes uma palavra só. Ele não recebe, amados. Aqui ele vai dizer no 8: não vós assemelhei, pois eles, porque o vosso Pai sabe o que vós é necessário antes de vós lhe pedirde. Ou seja, ele sabe o que é que vocês vão pedir. Amém? Aí aqui ele vai dizer, ensinando a oração aos seus discípulos, como orar, amados, porque tem muitas pessoas que amanhece o dia, mas não sabe como orar e nem sabe como falar com o Pai Celestial. Então ele vai dizer aqui, ó, ele vai falar no 9, versículo 9, portanto, vós, que no caso é você, orarei assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, ó glória. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Seja feita a vontade do Senhor na sua vida. Entendeu? Aí aqui, o pão nosso, portanto, na terra. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso, cada dia tu nos dá hoje. Perdoa nós as nossas dívidas. E assim como nós perdoamos nossos devedores, não nos deixa cair em tentação, mas livra nós do mal, porque teu é o reino e a glória para todos sempre. Amém, meus queridos? Esse é a oração que ela não é repetida. O Senhor, ele não recebe oração repetida. Ele não recebe, é em vão essa oração, entendeu? Jesus, ele recebe a oração de você falar claramente o que você está sentindo, o que você precisa. É você conversar com Deus, como eu estou falando para você agora, meus amores, está entendendo? Aqui vamos entrar no devocional, que é que ele vai dizer, ó glória. Pois o seu Espírito confirma nosso Espírito, que somos Filho de Deus, glória a Jesus. Lá em 8 de Romanos, e versículo 16, o seu Espírito confirma que nós somos filho de Deus. O seu Espírito confirma que nosso Espírito, que somos filho de Deus. Entendeu, minhas irmãs? Aí aqui vai dizer, olha. Tem o personagem aqui, no seu livro, né? Ele está falando que uma pessoa viveu uma geração sem pai. Ele está dizendo aqui, o personagem desse livro do devocional. O nome dele é Jovens. Jovens. É um nomezinho assim bem esquisito, amado, em inglês, né? Eu não estou entendendo, mas o nome dele é John Lee. É John Lee. No seu livro, ele diz: a geração sem pai afirmou que nenhuma geração sentiu tanta ausência voluntária de um pai como esta, com 25 milhões de crianças crescendo em lares monoparentais, em mesmo se tivesse abaratados, exembarados, crescendo em lares sem pai. Com meu pai na rua, não teria conhecido os meus pais. Ele está dizendo assim, que ele foi abandonado pelos seus pais. Então, ele está dizendo que o pai dele, amado, ele, no caso, foi abandonado, este rapaz, pelos seus pais. Por quê? Porque ele foi abandonado. Aí, se ele tivesse visto os pais dele na rua, ele não teria conhecido hoje, ele não conhecia. Por quê? Porque ele foi abandonado de criança. Por quê? Porque ele conta aqui que o pai dele se divorciaram, se separaram. Ou seja, quando eu era muito novo,
os fotos deles foram tudo queimadas. Ou seja, ele queimou todas as fotos, porque os pais desse personagem aqui abandonou ele já de criança, durante anos. Aí ele disse, senti-me órfão. Aos 13 anos ouvi a oração, ele falando, o filho deste casal, que este casal abandonou esta criança e ele cresceu sem pai. Então ele foi e disse que é órfão. Por quê? Porque se ele viu os pais dele passeando na rua, ele não vai saber que é pai dele, porque ele foi tão abandonado já de pequeno. Então ele está dizendo aqui, senti-me órfão, sem pai e sem mãe, aos 13 anos. Ouvi a oração do Pai Nosso. Ele ouviu essa oração que eu fiz agora para você, do Pai Nosso, do Pai Nosso. E disse-me, mesmo você pode não ter um pai terreno, mas agora tem Deus como Pai celestial. Aí o que é que eu quero dizer assim? Eu também, a irmã Neide, eu sou órfã de pai e mãe. Já está com mais de 10 anos que meus pais se foram, morreram. Primeiro eu perdi meu pai, que um amigo dele matou ele, né? Um tiro queima-roupa, dizia ser amigo, e matou ele. Perdi meu pai, fiquei órfã de pai. Depois perdi minha mãe, que ela morreu também. Resumindo, eu sou órfã de pai e mãe, mas eu faço agora igual esse personagem aqui. Em momento que eu perdi meu pai e minha mãe, eu me vi sozinha no mundo, sem ninguém para me ajudar. Quando chega dia dos pais eu me sinto triste, quando chega dia das mães eu me sinto triste. Essas datas especiais eu me sinto muito triste e quero me isolar. Mas aí eu me encaixo nessa palavra do Pai Nosso, como esse personagem disse. Disse mim mesmo, você pode não ter um pai, como eu vou dizer a você agora. Você pode não ter um pai terreno, mas agora tem um Deus como Pai celestial. Então, o que eu quero dizer? Eu não posso ter um pai, você também não pode ter um pai hoje. Você pode ter perdido o seu pai terreno, mas você ganhou um Pai celestial, que é um Deus que pode todas as coisas. Amém, meus queridos? Em Mateus 6, somos ensinados a orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ao orar, não repita as frases vazias sem parar. Deus, ele não recebe, é como ele está dizendo aqui. Ele não recebe palavras repetidas por muitas vezes, como ele está dizendo aqui. Santificado seja o teu nome. Ao orar, não repita frases vazias sem parar. Lá no versículo 7 ele vai dizer, no 7, no mesmo capítulo de Mateus, orando não useis de vã repetição, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Os gentios, amados, é aquelas pessoas que não aceitaram Jesus ainda e usam as palavras repetidas. Tá entendendo? Lendo, orando aqueles crucifixos, não sei quantas vezes repetida, 10 vezes, não sei o que, não sei o que. Gente, não pode. O Senhor, ele está dizendo na palavra dele, não useis palavra repetida, não repita, porque eu não recebo. Entendeu? Lá no versículo 7, no capítulo de Mateus, capítulo 6, pode olhar lá. Não useis palavras repetidas. O Senhor está dizendo, não repita a sua oração, porque eu não recebo. Oh, glória. Podemos questionar a conexão entre esses versículos. Recebi que por Deus, se lembrar do que houve e não precisamos repetir, ele recompreende perfeitamente, por isso não precisamos lhe explicar. Ele tem um coração compassivo e não precisamos duvidar de sua bondade, porque ele conhece o fim a partir do início. Sabemos que o tempo dele é perfeito. Dele está falando o quê? Jesus. O Senhor, ele conhece o que você quer, ele conhece o que você precisa, ele sabe da tua necessidade. Então, ele é perfeito. Amém? Porque Deus é o nosso Pai. Não precisamos usar frases, glória,
vazias. Ele chama essa frase aqui no versículo 7 de vazias, entendeu? Então Deus, ele não recebe a oração repetida. Digamos que eu vou dizer, Ave Maria cheia de graça, não sei o que, não sei o que, Ave Maria não sei o que. Ele não recebe este tipo de oração. A oração que Jesus ensinou a seu discípulo foi essa que eu orei para você agora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Mas você vê que não é repetida as palavras, entendeu? Lá em Mateus capítulo 6, podem examinar sua Bíblia que tem falando aí, da mesma forma da minha. Aí aqui ele vai dizer, para mover o seu coração através da oração, conversamos com o Pai. Você tem que conversar com o Pai, que nos ama e cuida de nós, nos tornou seus filhos por meio de Jesus Cristo. Tá entendendo? Ou seja, Deus, ele tornou, aleluia, um Pai que nos ama, cuida de nós e tornou seu filho por meio de Jesus Cristo. Ele tornou em você como filho por meio de Jesus Cristo. Por quê? Jesus Cristo, ele morreu pela sua vida. Através de Jesus Cristo, tá entendendo? Você tem acesso ao Pai. O Pai é Deus e Jesus Cristo é o Filho. Nós somos um só. Amém? Glória seja dada ao Senhor Jesus. Amém, meus queridos. Então, assim, quando você quis mover Deus em oração, usando muitas palavras, ele não recebe. Ter um relacionamento de pai e filho ajuda a confiar nele. Ele está dizendo o que aqui? Quando você tiver um relacionamento de pai e filho, ajudar a confiar nele. Você vai passar a confiar nele quando você tiver um relacionamento sério com filho, aí você vai ter com o pai. Amém? Esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, que é o meu devocional, todos os dias, amanhã, em nome de Jesus, se Deus permitir, vamos meditar no princípio do conhecimento, que é lá em Provérbio 1, vai ser no Provérbio 1, versículo 1 e o 9. Amém? Vamos meditar e vamos orar, agradecendo a Deus por esta palavra em nome de Jesus Cristo, meus queridos. Então, fique com esta palavra em nome de Jesus, porque Jesus, ele estava ensinando a seus discípulos a orar ali no Sermão da Montanha, antes dele partir, porque tinha os discípulos de Jesus ali que não sabia como orar e não sabia como falar com Deus, tá entendendo? Então, assim, quando a gente pede ao Senhor, Deus nos ensina, até antes mesmo de nós falar que queremos algo, o Senhor já sabe o que nós precisamos. Só que Ele vai dar segundo a vontade dEle. É por isso que tem aquela parte, seja feita a tua vontade e não a minha, mas a tua vontade na minha vida. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai santo, Pai amado, Pai celestial, sou grata por ser teu filho, por me conhecer em tua presença por meio da oração. Obrigada, meu Pai querido, me ensina como orar, me ensina como falar contigo, me ensina, Espírito Santo. Quero agradecer, Pai, pela tua palavra, pelo privilégio de estar aqui diante de ti. Pai, eu quero te pedir neste momento, meu Deus, vai falando, meu Deus, a cada um neste momento, abençoando. Ensina como falar contigo, ter uma vida de relacionamento e comunhão contigo, Pai. Senhor, quero te pedir neste momento, abençoa cada um que passar por esta palavra. Abençoa este canal, abençoa cada um, Senhor. Deus vai de encontro, chega na mente, chega nos corações, e que a tua palavra esta manhã, Senhor, ela vai e produza o resultado, Pai, a qual ela foi mandada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fique com Deus, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e siga lá no meu canal, Irmã Neide, em nome de Jesus, se inscreva lá, deixe seu joinha e não esqueça, amado,
de deixar o joinha em nome de Jesus, porque é muito importante para o YouTube ver que a palavra do Senhor é bem relevante e ela venha chegar nas pessoas que não conhecem ainda a Bíblia. A palavra do Senhor vai dizer: meu povo perece por falta de conhecimento das minhas escrituras. E é verdade. Quando a gente não medita na palavra do Senhor, nós ficamos, sabe o que, amados? Com a mente vazia. E a mente vazia, eu costumo dizer que é a oficina do diabo. Então, se alimente da palavra do Senhor, porque ela é alimento do Espírito Santo. Amém? Fique com Deus em nome de Jesus.